Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, um livro que já expomos aqui na igreja há algum tempo, há alguns anos. E eu quero convidá-lo a ler Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 10. Eclesiastes 11, do verso 1 ao verso 10. Esse texto nos fala sobre o que eu chamo de a aventura da fé num mundo ou em um mundo de incertezas. A aventura da fé em um mundo de incertezas. Eclesiastes 11, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas juntamente, igualmente serão boas. Doce a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a primavera, a juventude e a primavera da vida são vaidade. Quero ler ainda o verso 1 do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, para suplicar ao Senhor que nos dê um coração atento, faminto de se alimentar da Tua palavra, que o Senhor nos livre de distrações, que o Senhor não permita que Satanás venha arrebatar a palavra do nosso coração, levando-nos a nos distrair, Senhor, mas que o Espírito do Senhor subjugue a nossa mente e leve cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, fala conosco nesta noite, ensina-nos a empreender, a viver a aventura da genuína fé salvadora neste mundo de incertezas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes se organiza basicamente em torno de duas verdades que parecem se opor, que formam um paradoxo. A primeira verdade é que o pregador, que é Salomão, assim ele se chama, o pregador, desde o capítulo 1, ele vai nos mostrar que a vida debaixo do sol, essa é a primeira verdade, a vida debaixo do sol é um mistério sobre o qual não temos controle, e onde nada tem valor permanente em si mesmo. A vida debaixo do sol é um mistério sobre o qual nós não temos controle
e onde nada tem valor permanente em si mesmo. Essa é a sensação, essa é a experiência, esse é o drama do existir de todo homem. Mas a segunda verdade, que parece contraditória a esta, é que, por outro lado, isso especialmente a partir do capítulo 3, ele diz isso, a vida é um fruto de um plano bom, perfeito e belo, conduzido pela providência de um Deus soberano. Aos nossos olhos, a vida muitas vezes parece confusa. Nós não temos controle sobre ela verdadeiramente, porque nós somos criatura, nós vivemos a finitude. E às vezes a vida não parece fazer sentido, e considerando a vida debaixo do sol, a vida neste mundo não tem um valor permanente em si mesmo, pelo qual vale a pena viver. Por outro lado, olhando da perspectiva das Escrituras, da revelação especial, a vida também é fruto de um plano bom, perfeito e belo, conduzido pela providência de um Deus soberano. É que a nossa visão da vida é limitada, a dele não. E o nosso texto, meus irmãos, ele pertence à conclusão do livro. E é uma aplicação direta de tudo o que o pregador falou até aqui, tendo como fundamento essas duas verdades. E a questão a ser respondida nesse texto é isso que ele tenta fazer, depois de investigar a vida e concluir que tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é frustração, tudo é nebuloso, tudo é passageiro. É isso que significa vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, um refrão do livro. A grande pergunta que ele vai responder é esta: como sobreviver no mundo de incerteza, sobre cujo desfecho não temos controle? Como podemos sobreviver no mundo sobre cujo desfecho, sobre cujo final não temos controle? A resposta que ele nos dá, meus irmãos, é um convite à sabedoria, que inclui pelo menos duas atitudes. Primeiro, temor a Deus, e segundo, confiança na sábia providência de Deus. Aquilo que o pregador vai nos falar pode ser resumido nessas duas atitudes. Nós sobrevivemos a uma vida incerta, a um futuro incerto, cultivando um sincero temor a Deus e uma inabalável confiança na sua sábia providência. Porque nós não temos o controle da vida, mas Deus o tem. Nós podemos concordar com Michael Eaton em seu comentário de Eclesiastes, em que os conselhos a seguir são um apelo à aventura da fé. Daí eu tiro o título da mensagem. Contudo, não se trata aqui, meus irmãos, de conselhos sobre como ter sucesso na vida, mas como experimentar a plenitude de vida em Deus, mesmo em um mundo caído, e mesmo com um futuro ainda em aberto, sobre o qual não temos controle. E antes de tudo, nós precisamos ter em mente dois fatos, que estão muito claros neste texto, e que vão nortear as respostas dadas pelo pregador. O primeiro dos fatos é que a vida é imprevisível. Nós não podemos prever a vida. Por um lado, até podemos dizer que existe um grau de previsibilidade nos eventos da vida, ou nós não teríamos como realizar cálculos de probabilidade, nem tampouco elaborar estatísticas. Porque nós reconhecemos que a vida, a realidade, ela é regida por leis de causa e efeito. E se não fosse assim, nós não teríamos como calcular certas ações. Mas, por outro lado, por causa da queda do homem e de seus efeitos, inclusive em nossa estrutura de raciocínio, e por causa da presença do pecado no mundo, sempre teremos de lidar com o inesperado. Então, a vida é imprevisível. Eu sempre, quando chega o final do ano, sempre gosto de fazer esse exercício, é quase um hobby. Que surpresa Deus nos preparou para 2025. Isso inclui não só surpresas agradáveis. Quanta coisa aconteceu. Recentemente eu participei da formatura da escola do Instituto Educacional João Calvino e tive
o privilégio de poder trazer uma palavra de meditação sobre o tema Onde está a sabedoria? E ali pude me alegrar com alguns dos irmãos, inclusive, que têm filhos lá e que estavam se formando, alguns no 5º ano e outros do 9º ano. E vi as diversas crianças e adolescentes que ali estavam celebrando. E entre eles havia uma linda, bela, simpática e alegre garotinha que segurava a bandeira do Brasil enquanto cantávamos o hino. Não imaginávamos que no outro dia ela infelizmente sofreria, teria sua vida ceifada por uma tragédia. Ao voltar para outro estado, num carro com a família, ela sofreu um acidente e veio a falecer em tão tenra idade. Ela que tinha celebrado o que seria o primeiro passo na sua formação. E não só isso, ela morreu nos braços da sua avó, que também foi ceifada por esse acidente. Nem o pai, nem uma mãe gostaria disso, mas acontece isto. Tivemos acidentes, recentemente um acidente de avião na Coreia, matou, se não me engano, mais de 170 pessoas. E um no Brasil, de ônibus, que matou mais de 40 pessoas. Nós não temos noção do que vai acontecer, a vida é imprevisível. Mesmo que calculemos as coisas por causa da queda e os seus efeitos, sempre teremos de lidar com o inesperado. Mas outro grande ensinamento que esse texto nos traz, que ainda é mais assustador, é que alguns eventos da vida são inevitáveis. Veja, por um lado eles são inesperados, mas por outro são inevitáveis. Por que são inevitáveis? Porque Deus já os planejou desde a eternidade. Nós temos que conviver com isto. Um Deus sábio planejou tudo de maneira inevitável. Do ponto de vista do que a gente chama de contingência, ou seja, nós vivemos num mundo onde nós não temos acesso aos decretos de Deus, existem leis de causa e efeito e faremos bem em obedecer essas leis, porque aumentamos a probabilidade de nos dar bem. Mas é apenas a probabilidade, não a certeza. Não confunda isto com o fatalismo, aquela ideia de que não importa o que eu faça, tudo vai dar errado. Não se trata disso. É que as leis da vida e da morte, meus irmãos, se impõem sobre nós. Então, a pergunta que fazemos é: o que faz aquele que teme a Deus diante da imprevisibilidade da vida? O que você deve fazer? São alguns conselhos que o sábio nos dá aqui, que o pregador nos dá, que se resumem nessas duas atitudes: temor a Deus. Se a vida está nas mãos de um Deus que tem o controle de tudo, eu devo temê-lo. Não simplesmente no sentido de sentir medo, embora isto esteja incluído, mas no sentido de desejar me relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, obedecê-lo, crer no que Ele fala em Sua palavra. Mas também eu sou chamado a confiar nele, a depender dele. Essas são as duas atitudes. O pregador nos traz algumas atitudes específicas pelas quais nós podemos viver essa aventura da fé num mundo de incertezas. E a primeira delas é esta: confie na providência de Deus. Confie de todo o coração na providência de Deus. E eu preciso repetir, porque mesmo tendo repetido, ainda tem muita gente que não sabe o que é providência. Quando nós falamos das obras de Deus, nós podemos distingui-las entre criação, providência e redenção. Criação é aquele ato primeiro pelo qual, do nada, Deus trouxe à existência tudo o que existe pelo poder da sua palavra. Então, quando teologicamente falamos de criação, estamos falando do primeiro ato pelo qual Deus trouxe as coisas à existência. E o que é providência? Providência é o ato pelo qual Deus dirige, sustenta, governa e dispõe todas as suas criaturas, desde a menor até a maior.
Deus não só criou o mundo, mas Deus dirige o mundo, Deus sustenta o mundo, Deus dispõe todos os acontecimentos de acordo com a sua vontade, desde o menor detalhe, desde o ser mais microscópico. Isto é providência. Na providência de Deus estão incluídos não apenas os eventos que chamamos bons, mas os eventos também desagradáveis, catastróficos, fazem parte da mão providente de Deus, que conduz todas as coisas. Ora, se até os eventos catastróficos fazem parte da providência, por que eu devo confiar nele? Porque ele é bom. E tudo ele faz para o bem daqueles que o amam. E nós devemos confiar na providência de Deus, e confiar na providência de Deus, a confiança na providência de Deus é irmã da paciência. A confiança na providência de Deus é irmã da paciência. Ser paciente é uma das evidências de que eu estou confiando em Deus. É isto que diz o verso 1. Veja o que ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que ele quer dizer com isso? Ele fala: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Conforme Michael Eaton comentando esse texto, na antiguidade, meus irmãos, os navios que saíam em rota comercial demoravam-se muito. Não havia internet, não havia meios de comunicação, e havia grande espera antes de qualquer lucro. Entretanto, os bens do comerciante tinham de ser confiados aos navios. Você produzia uma abundante safra de cereais e colocava no navio, e ele ia para outro país e passava muitas vezes anos. E uma vez embarcados os produtos, só restava aos investidores esperar. Nada mais do que isso, esperar. Eles faziam 1001 recomendações, mas eles só tinham que esperar. Alguma calamidade poderia fazer o navio naufragar? Poderiam não os atravessadores fazer bons negócios? Eles tinham tão somente que esperar. Esse é o contexto dessa expressão: lança o teu pão sobre as águas. Portanto, aqui nós temos um convite a confiar na providência de Deus, pensando nas oportunidades como vindas das mãos de Deus e no tempo dele. O sábio, meus irmãos, se entrega totalmente à soberana vontade de Deus, com ousada confiança e paciente expectativa de que Deus honrará sua entrega, ainda que seja depois de muitos dias. É isto que ele diz aí no verso 1. Portanto, se você confia na providência de Deus, ele tem um segundo conselho, que faz parte da aventura de fé: aproveite as oportunidades. Então, confie na providência de Deus. Em segundo lugar, aproveite as oportunidades. É o que ele diz no verso 2: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Seja esta figura uma continuação da figura dos negócios, ou seja, coloca os teus bens na mão de vários investidores, porque você não sabe qual deles negociará melhor. Pode ser este o significado. Mas pode ser, como alguns interpretam, uma referência à ajuda aos necessitados. Reparte com 7 ou ainda com 8. Seja como for, o princípio fala sobre ser abundante ao investir no bem. Não se trata de dizer, meus irmãos, de maneira simplista, que se você fizer o bem, vai dar tudo certo, como costuma se dizer. Você não sabe o dia de amanhã. Ele diz na parte B do verso 2, não sabes que mal sobrevirá à terra. Pelo contrário, as sombras do inesperado, elas não devem nos obscurecer a criatividade da fé. Porque eu não sei o que virá, isso não é razão para não aproveitar todas as oportunidades. Pelo contrário, somos encorajados aqui a agir com diligência, confiando na providência, aceitando a finitude e a ausência de controle do futuro, que é sempre imprevisível. Como observou D.S. Hendry, acidentes sucederão mesmo nos mais bem controlados negócios, e ninguém sabe por qual ato de Deus os mais cautelosos cálculos podem ser frustrados. Paciência, portanto, não é sinônimo de inércia ou de acomodação,
Antes significa aproveitar criativamente cada oportunidade que nos vem à mão, agindo no mundo de Deus, de acordo com a vontade e as leis de Deus e confiando na providência de Deus. Toda decisão na vida envolve riscos. Só que aqui, meus irmãos, os riscos não são aqueles que se correm por conta das decisões insensatas, mas os decorrentes de viver no temor do Senhor, sabendo que o tempo e as oportunidades podem inverter nossos melhores planos, como diz Derek Kidner. Além disso, algumas circunstâncias são inevitáveis. É o que ele fala no verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o norte, por o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. O que ele está dizendo é, se as nuvens estão cheias, fatalmente vai cair chuva. E se uma grande árvore cai, no lugar em que ela cai, ela vai ficar. Ele está dizendo, alguns acontecimentos, mesmo mais simples e corriqueiro deles, como cair de uma árvore, são inevitáveis. Mas ele está dizendo para nós, não seja paralisado pelo medo. Não se deixe paralisar pelo medo. É o que ele diz no verso 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se por causa da imprevisibilidade da vida e de certas calamidades que podem acontecer, eu simplesmente fico observando o vento, para ter certeza, eu nunca vou semear. E, meus irmãos, se no investimento paciente o fracasso é uma possibilidade, com o medo paralisante ele se torna uma certeza. O que você prefere? A possibilidade ou a certeza do fracasso? A incredulidade, meus irmãos, é mãe da indolência. O servo mau e negligente da parábola dos talentos é um exemplo do caráter condenável dos efeitos destrutivos da insegurança que é contrária à fé. Parábola dos talentos que está lá em Mateus 25, de 14 a 30. O pregador, Salomão, assim nos apercebe de que nós não conhecemos os mistérios da criação e muito menos os caminhos da providência. Mas isto deve nos levar a aproveitar as oportunidades, confiando na providência de Deus. Nós não sabemos dos mistérios da criação. Ele fala isso no verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Veja, é interessante que ele está trazendo aqui essa perspectiva que eu falei, que a vida foi planejada por Deus, mas nós não conhecemos as obras de Deus que faz todas as coisas. O pregador, então, está dizendo que nós precisamos nos conformar, e não só isso, mas nos tranquilizar, que a vida e a história, a nossa história, a minha história, a sua história, estão nas mãos de Deus, o único que conhece o amanhã. Isso nos lembra, meus irmãos, das nossas limitações. Nós somos limitados, nós precisamos aceitar a finitude, nós precisamos aceitar que não somos oniscientes. E o que devemos fazer? Confie na providência de Deus. Segundo lugar, aproveite as oportunidades. Terceiro, faça tudo com zelo. Faça tudo com zelo. É o que ele diz no verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Se na figura do lançar o pão sobre as águas, ele nos ensina sobre a paciência, aqui ele nos ensina sobre o zelo abundante, sobre o trabalho abundante. Trabalhar mais e não menos é um sinal de confiança em Deus. Quem confia em Deus não cruza os braços. Pelo contrário, faz as coisas confiando na providência. E não sabendo qual das suas atividades pode prosperar, precisa agir em todos os flancos. É isto que ele está dizendo. O desconhecimento do futuro, portanto, meus irmãos, não justifica a indolência. Antes, ele exige de nós uma firme decisão e ação, uma contínua
atitude de zelo, de diligência naquilo que nós fazemos. E esta figura, ela não fala apenas da agricultura, porque Salomão está falando da vida como um todo. Ela se aplica a tudo que você semeia, e é óbvio que ela se aplica também a semear o Evangelho, a semear a palavra de Deus, que é a santa semente, a semente incorruptível. Devemos trabalhar incansavelmente. É isto que ele está dizendo. Então, confie na providência do Senhor Deus. Confie na providência, sendo paciente. Aproveite as oportunidades. Faça tudo com zelo. Quarto, celebre a vida com sobriedade. Celebre a vida com sobriedade. É o que ele vai falar no verso 9. Ele havia dito, observe, o imprevisível e inevitável, eles não tendem a minar somente o nosso trabalho, mas eles também minam as nossas celebrações. Mas a palavra de Deus está dizendo, não deixe de celebrar a vida como dom de Deus. É interessante que isso é praticamente um refrão no livro de Eclesiastes. Ao mesmo tempo em que ele repete que a vida é vaidade de vaidades, que a vida é frustração, que às vezes o justo perece na sua justiça e o perverso continua na sua perversidade, que nem sempre aquilo que fazemos tem um resultado que nós esperamos. Ele vê injustiça na terra, mas o tempo todo, ao longo do livro, ele vai dizer que vale a pena celebrar a vida como dom de Deus. Eu quero que você abra aí no próprio livro de Eclesiastes, desde o capítulo 2. No capítulo 2, depois de falar que tudo é vaidade, você vai ver que ele diz, lá no verso final, no verso 24 em diante, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Neste mundo, é o que podemos desfrutar. No entanto, ele diz, vi também que isto vem da mão de Deus, não é do seu trabalho, é da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. E no capítulo 3 também, no verso 13, ele diz, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Ele vai falando sobre isto em vários momentos. No capítulo 5, verso 18, eis o que eu vi, boa e bela coisa comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. No verso capítulo 7, 14, no dia da prosperidade, goza do bem. No dia em que Deus te der prosperidade, aproveita, desfruta. Mas no dia da adversidade, que também vai fazer parte da sua vida, considera em que Deus fez tanto o dia da adversidade, como aquele, o dia da prosperidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ainda no capítulo 9, no verso 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Verso 9, goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. E aqui no capítulo 11, ele vai mais uma vez nos convidar a celebrar a vida. Ele diz, doce é a luz, no verso 7, e agradável aos olhos ver o sol. É um prazer ver o sol. Nós tivemos recentemente um grupo aqui da igreja, lá no Tepequém, podemos contemplar os pôr do sol e ver fotos, tirar fotos, mas aqui em Boa Vista a gente consegue fazer isso
como é agradável, devemos desfrutar daquilo que Deus nos dá. Porém, com sobriedade. É isso que ele vai nos convidar a fazer no verso 9, falando especialmente aquele que gosta mais de celebrar do que de refletir, o jovem. Ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Ora, a gente gosta dessa parte, não é? Celebre a vida. Mas veja a segunda parte. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Isso quer dizer sobriedade. Então, por um lado, ele está dizendo: desfrute das alegrias, mas faça isso com responsabilidade. Caso contrário, você cairá na futilidade e no vício. Como disse certo comentarista, a alegria, meus irmãos, foi criada para dançar junto com a bondade. A vida é imprevisível, contudo isto não significa que as coisas acontecem de forma arbitrária, ao sabor do acaso. Pelo contrário, os eventos seguem leis racionais de causa e efeito, e nem mesmo aquilo a que chamamos acaso, os eventos que nos parecem aleatórios, são independentes das leis de Deus. Portanto, a vida não é maluca. Nós vamos prestar contas a Deus. Ele não tem nenhum desprazer em nos ver felizes, mas por causa do pecado, nós passamos a fazer, às vezes, do pecado um divertimento. E nós precisamos tomar cuidado, porque nem toda alegria é virtuosa. É por isso que ele está dizendo: alegra-te, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, mas sabendo que você tem que prestar contas a Deus. Então celebre a vida com responsabilidade, com temor de Deus. Irmãos, nós não temos o controle absoluto das coisas. Há leis que se impõem sobre nós, e mesmo o mais cético dos ateus reconhecerá isso, embora negue o Criador. E essa constatação, ela cria no tolo um ressentimento, cria no tolo um pessimismo. Contudo, no sábio, ela produzirá fé na providência e temor a Deus. Mas, por causa da entrada do pecado no mundo, sabemos que a criação está sujeita à vaidade. Ela nunca nos satisfará plenamente, porque ela está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Como Paulo diz em Romanos 8:20, o Senhor disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Como tal, a criação não responde adequadamente aos nossos esforços. Juntamente com bons frutos, ela vai produzir cardos e abrolhos, espinhos, ervas daninhas, que tornam dolorosa a vida debaixo do sol, onde momentos felizes vão sempre ser interrompidos por dias de trevas. Além disso, o pecado distorceu nossa visão da realidade. Nós herdamos a natureza de Adão, pela qual somos inclinados a querer tirar da criação a plenitude de vida que só o Criador pode nos dar. A Escritura chama isso de cobiça e de idolatria. Nós rejeitamos, meus irmãos, naturalmente a finitude. Nós queremos usurpar a soberania que só pertence a Deus. Isso, por sua vez, a Escritura chama de orgulho. É isso que nos faz ansiosos pela nossa vida, quando deveríamos descansar em Deus. Nós vivemos num mundo que foi atingido pelo pecado, que não pode produzir para nós a felicidade plena. Não, o novo ano não traz bons ventos. O novo ano não renova nada. O novo ano é apenas tempo, e o tempo é criatura, o tempo é impessoal. Nós somos filhos do tempo, mas não há um novo ciclo. Essa visão é a visão pagã. O novo ano não nos dá nada de novo. Nós precisamos viver temendo ao Senhor, porque de fato só Deus nos dá o novo. Aliás, Deus já nos deu o novo, meus irmãos, nós sabemos disso. E para você que não sabe, o novo não vem com uma nova conquista. O novo não vem com a sua formatura, o novo não virá com o seu casamento ou com a sua separação. O novo não virá quando você tiver um melhor emprego ou ganhar mais dinheiro, ou mesmo quando você tiver saúde de volta. O novo só pode ser experimentado por meio da obra redentora de Cristo e da união com Ele.
Louvado seja Deus, meus irmãos. A vaidade não subjugará para sempre a criação. Ela não será sempre frustração, porque Deus já invadiu o mundo. Ele invadiu o mundo para nos libertar para sempre das trevas, da morte e da frustração. Nós conhecemos o Evangelho. Deus enviou seu Filho ao mundo para redimir o mundo do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E Deus deu a todos aqueles que creem em Cristo a promessa de criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e então nós desfrutaremos de uma vida plena na sua presença. Mas mesmo agora, aquele que está em Cristo recebe o novo dentro de si, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Por isso é heresia o crente dizer, olha, o novo de Deus está para chegar, a não ser que você esteja falando da consumação de todas as coisas. Mas em Cristo o novo já veio. Cristo se fez carne, se vestiu de carne fazendo-se um de nós, para nos libertar do pecado que nos cega e degenera. Os dias de trevas, enquanto estivermos nesse mundo, sim, poderão ser muitos, como ele diz no verso 8, mas não serão para sempre. Como nós acabamos de cantar, nós não sabemos o que de mal ou bem nos sobrevirá no ano de 2025. Mas se estamos com Cristo, nós já temos o novo de Deus. Nós só estamos caminhando um passo mais para perto da vinda do nosso Senhor, ou do nosso encontro com Ele. Porque em Cristo e sua obra, nós temos a promessa de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nós podemos confiar na providência de Deus, não simplesmente para colher migalhas de pedaços de felicidade, de pequenos momentos de felicidade que temos neste mundo. Não. Nós podemos confiar na providência de Deus, aproveitar as oportunidades, trabalhar zelosamente, investindo sobretudo no reino de Deus, porque Cristo já venceu e já redimiu a história, e um dia Ele virá para consumar a obra que Ele iniciou. E é este novo céu e esta nova terra o nosso lar. Então, enquanto estamos nesse mundo, nós vamos conviver com as incertezas. Mas se você está em Cristo, você tem uma certeza que lhe dá sobriedade para atravessar a vida com suas crises e tramas. Meus irmãos, a minha oração é que nesse novo ano que se inicia, Deus nos conceda em Cristo Jesus uma confiança na providência de Deus, sabendo que o que quer que nos aconteça não pode nos separar do amor de Cristo. E se você não tem Cristo, você até pode ter prosperidade nesse ano que entra. Pode até realizar alguma conquista, mas se a sua esperança se limita às coisas desta vida, você é miserável. Somente por Cristo você pode ter plena felicidade, alegria e confiança, porque Ele garante a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Que o Senhor nos dê essa alegria e essa boa expectativa de que quer caminhemos, como nós cantamos no hino, sobre os montes ou pelos vales, nós sempre estaremos na luz, porque estamos com Cristo. Vamos orar? Nós te bendizemos, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos ensina na sua palavra a viver a aventura da fé num mundo de incertezas. A viver confiando na providência do Senhor, sabendo que se para nós o futuro é desconhecido, Ele está nas tuas mãos e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o grande bem é o Senhor nos formar e nos moldar à imagem de Jesus Cristo. E louvamos o teu nome porque isto está acontecendo, apesar de nós. Nós também te louvamos porque podemos, confiando na tua providência, aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, de fazermos tudo para a tua glória, de fazermos tudo com zelo abundante, sem indolência, sem ansiedade, com tranquilidade, sabendo que os frutos dos nossos atos estão nas mãos do Senhor.
Nós te louvamos porque temos a possibilidade de celebrar a vida aqui mesmo, celebrar a porção que o Senhor nos dá de alegria neste mundo, sim, porque o Senhor não nos dá só tristezas. Nós temos alegrias no mundo e que nós celebremos com gratidão, mas com responsabilidade, sabendo que de todas as coisas o Senhor nos pedirá contas. Mas que acima de tudo, Senhor, não nos esqueçamos do que é mais precioso para nós, que podemos desfrutar substancialmente aqui, e um dia desfrutaremos plenamente, a saber, a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Aquele em quem nós temos tudo o que precisamos. Ele nos é suficiente, que caminhemos na suficiência de Cristo, porque todas essas atitudes, Pai, a confiança, o aproveitar as oportunidades, o trabalho diligente, a celebração com responsabilidade, só são possíveis porque Jesus habita em nós e porque nós estamos em Cristo. E aqueles que estão aqui, ó Deus, que ainda não se converteram a Cristo, Pai, sejam compungidos pelo Teu Espírito. Sejam, ó Deus, confrontados com a realidade do seu pecado. Possam sentir, ó Deus, o peso da Tua ira, mas que corram para Cristo Jesus, que procurem confessá-lo como Senhor e Salvador e servi-lo, ó Senhor, para que recebam a certeza de que o que quer que aconteça, nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Tu és bem-vindo aqui.